Olá, você lembra lá no Li.Des que alguém, que eu não lembro quem, usou um termo sinestésico, falou essa palavra lá? Eu não tenho certeza, não lembro quem foi que falou isso, mas alguém usou essa palavra, esse termo. O que é esse termo? Como tem algumas pessoas que fizeram parte do Li.Des, faz parte do Li.Des, mas não participaram de cursos meus antes, então pode ter ficado ali meio boiando com essa palavra, ou até mesmo ficou na dúvida, queria questionar depois e acabou que passou muita informação, enfim, não questionou. Então vamos retomar esse assunto ou vamos falar sobre esse assunto para aqueles que não conhecem ainda. Quem não conhece vai conhecer um pouquinho, bem pouquinho, porque no vídeo vai ser curto, então não dá para a gente falar todos os detalhes. E quem já conhece vai obviamente recordar um pouco isso. A comunicação ela pode ocorrer em 4 estilos diferentes e nós temos em nós, cada um de nós temos 4 estilos de comunicação. Nós somos visuais, auditivos, sinestésicos e digitais. Olha o sinestésico aparecendo aí. Mas o que é cada um desses estilos? Por que nós temos os 4 estilos? Qual é o estilo que predomina? Por que isso é importante na comunicação? Por que algumas pessoas, com algumas pessoas, a gente consegue se comunicar instantaneamente? Sabe aquela história do ponto de ônibus e aí de repente aquela pessoa que a gente perguntou a hora e desenvolveu um papo maravilhoso e parece que a gente já conhece há muito tempo? Por que isso acontece? Pois é, desculpa, a garganta está arranhando um pouco hoje. Por que isso acontece? Porque quando você faz a comunicação no mesmo canal, no mesmo estilo do outro, isso faz com que a conexão seja automática, instantânea e muito duradoura. Se um visual vai conversar com outro visual, essa comunicação vai fluir, teoricamente, muito bem. Assim como o auditivo com outro auditivo, um sinestésico com outro sinestésico, um digital com outro digital, também vai acontecer a mesma coisa. Vamos entender, então, assim, superficialmente, o que é cada um deles. O visual é aquela comunicação, a pessoa que se comunica no estilo visual é aquela que o olho no olho é muito importante, ela consegue enxergar o todo da informação, o todo de um contexto de comunicação, as cores, os objetos, os detalhes, mas ela precisa, sobretudo, da comunicação olho no olho. Então, para o visual, isso é uma coisa muito importante. Você já pode começar a olhar por aí, na tua família, com os teus amigos, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, quem são as pessoas que se comunicam olhando mais no olho? Principalmente se você se incomoda um pouco com isso, desvia, você começa a aprender que essas pessoas precisam do teu olhar para a comunicação ser mais efetiva. Agora, o auditivo, aí já é oposto do visual, porque enquanto o visual precisa do olho no olho, o auditivo é como se ele precisasse do ouvido na boca. Ou seja, ele dificilmente olha no olho, ele até dá uma passada, enfim, mas ele desvia, está sempre olhando para algum outro ponto, o que pode incomodar o visual, por exemplo, né? Se o auditivo está conversando com uma pessoa visual, isso pode incomodar um pouco. Mas o ouvido está sempre voltado para onde vem o áudio. Resumo da história, o auditivo, ele capta muito bem o que você está falando, ele não precisa olhar no teu olho, não precisa ver necessariamente aquilo que você quer mostrar para que ele consiga entender, captar a sua comunicação. Então, para o auditivo, não queira forçar essa questão do olho no olho, porque ele não vai funcionar, é um incômodo muito grande. Provavelmente se você se incomoda com as pessoas olhando no teu olho quando estão comunicando com você, muito provavelmente porque você é uma pessoa auditiva, muito provavelmente. E o auditivo ele capta todo o áudio, todo o som e é capaz até de reproduzir a tua fala tal e qual você falou. Agora, tem o sinestésico, que é o termo que disparou a necessidade de fazer esse vídeo. A comunicação sinestésica é aquela que é mais emocional, que é mais expressiva, o corpo fala mais, a voz, o tom sobe, o tom desce. Se é uma comunicação mais triste, mais fechada, a pessoa fala um pouco mais baixo, com a voz um pouco mais embargada. Mas se é uma coisa alegre, espontânea, divertida, a voz sobe, a voz... Então, esse é um estilo de comunicação que a gente chama de sinestésico. As emoções aparecem mais na comunicação, aparecem mais na fala. E você que, de repente, é visual, você que é auditivo, pode se incomodar um pouco com isso, porque o visual cria olho no olho, e é uma coisa que o sinestésico também não faz. Ele até passa pelo teu olhar, mas ele volta e diz, porque teve o que, fez isso, fez aquilo, então os gestos são muito fortes e deixa o visual um pouco irritado com isso. O auditivo também fica um pouco irritado porque o visual ele joga as informações muito aleatoriamente, como eu faço, por exemplo, né? Vai e volta e vem, não sei o que, não termina uma coisa, começa a outra, e coloca emoção, às vezes, interpretada pelo auditivo como exagerada para aquela situação, mas na verdade não é. É o estilo de comunicação da pessoa que está se comunicando no estilo sinestésico. Já o digital é aquela pessoa mais, a voz é mais linear, fala mais ou menos no mesmo tom, pouca oscilação de voz, explica as coisas
num passo a passo lógico, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é muito racional. E, obviamente, se você vai se comunicar com uma pessoa digital e você não é digital, você é sinestésico, enfim, irrita muito o digital, porque ele quer as coisas que venham mais numa cronologia, numa organização de ideias, sem muito detalhe, mais direto ao ponto. O digital é um estilo de comunicação mais fechado, uma pessoa um pouco mais retraída, ela se expressa menos. Obviamente que se um digital vai conversar com um sinestésico, já pensou a confusão que dá? O sinestésico, aquela não sei o quê, porque eu fui, porque eu fiz, porque eu... Não, porque aí eu voltei, aí eu lembrei do negócio que eu ia falar lá. O digital fica louco, porque ele não entende isso, ele precisa das coisas numa ordem, numa sequência. Então, olha que interessante saber, conhecer um pouquinho, porque isso é só um pouquinho, pouca coisa mesmo, sobre os 4 estilos de comunicação. Isso vai fazer com que você comece a diminuir o seu preconceito, a sua crítica, a sua rejeição a algumas pessoas, entendendo que a comunicação, o estilo de comunicação delas é que pode não estar se conectando com o seu. Agora que você já sabe disso, o que você vai fazer? Vai começar a identificar qual é o estilo de comunicação das pessoas ao teu redor, vai identificar também o seu estilo predominante, e vai, porque nós temos os 4 estilos, mas um pode predominar. E vai começar a se enquadrar nesse processo. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, se você quer saber qual é o seu estilo de comunicação predominante, me manda uma mensagem, eu vou te mandar um teste, faço a análise do teste, te mando a resposta, e aí nós vamos analisar também o seu ambiente de trabalho, a tua casa, os teus projetos, e vamos identificar qual o estilo que está mais fraco em você e que precisa ser rapidamente desenvolvido. Eu, por exemplo, quando tomei contato com esse assunto muitos anos atrás, comecei a pesquisar e desenvolver alguma coisa para melhorar o meu estilo de comunicação. Então, para quem fala em público, para quem dá aula, para quem dá treinamento, palestra, fala da igreja, é muito importante usar todos os estilos de comunicação, porque na sua plateia você vai ter algumas pessoas auditivas, outras visuais, outras auditivas, outras sinestésicas. Resumo da história: se a sua comunicação vem bem com os 4 estilos bem distribuídos na forma de se comunicar, você vai atingir um número muito maior de pessoas. Isso é muito legal. Por isso que algumas pessoas falam, é muito legal quando tá, um vem falar, é muito legal quando está te ouvindo, outro não sei o quê. Por quê? Porque eu procuro usar os 4 estilos de comunicação no mesmo momento, ou ali intercalando um e outro. Tá? Para mim tem algumas coisas que são difíceis, porque o que eu sou menos é o digital, o que eu sou mais é o sinestésico, mas com o conhecimento e com um pouquinho de exercício, a gente desenvolve um pouco destas habilidades. Isso eu quero que você faça também, ok? Então me mande uma mensagem e eu vou te mandar o teste, aí a gente faz essa análise e te ajuda a desenvolver isso, ok? Ó, gostou desse vídeo? Tem que clicar no joinha aí embaixo, pode compartilhar com seus amigos, pode convidar outras pessoas para assistir também, mas o mais importante é a sua dedicação em entender um pouco mais sobre o seu estilo de comunicação e adequar isso no seu dia a dia. Joia? Tchau, tchau.